Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, então, a nossa aula 8A. Lembrando que a gente está na página 10 do nosso livro do Paulo Interle. Multiplicação de número real por vetor. Dado um vetor V, que é diferente do vetor nulo, e um número real alfa, que também tem que ser diferente de zero, temos que a multiplicação de alfa por V, ou seja, alfa V, tá o quê? Vamos analisar o módulo, a direção e o sentido. Então, o módulo vai ser o módulo de alfa V, ou seja, o módulo de alfa vezes o módulo de V. A direção de alfa V vai ser paralela a V, porque ele vai prolongar esse vetor ou vai contrair esse vetor. E o sentido vai ser o seguinte: se alfa for positivo, quer dizer que alfa V tem o mesmo sentido de V. E se o alfa for negativo, tem sentido contrário. Então, a gente pode observar aqui nessas duas ilustrações, nesses dois gráficos. Então, eu tenho aqui o vetor V, 2V. Então, prolongou no mesmo sentido. Aqui eu tenho menos 3V e aqui metade de V, meio V. Então, veja aqui que o menos 3V tá para cá e o meio V tá para cá. Então, são sentidos contrários, porque se o alfa é positivo ou negativo, certo? Continuando lá, nós temos as nossas observações. Então, temos o seguinte: considerando zero como ponto de origem desse vetor V e de todos os vetores alfa V paralelos, nós teremos o seguinte. Vejam lá que eu já coloquei uma régua aqui e eu quero ilustrar alguns exemplos de vetores aqui com vocês. Por exemplo, se nesse umzinho aqui eu faço uma marcação, então isso quer dizer que aqui eu tenho meu vetor V. No sentido contrário dele, no sentido oposto dele, eu tenho o menos V. E daí, seguindo o mesmo raciocínio, aqui eu tenho 2V. No sentido oposto, eu tenho menos 2V. Daí, para cá, para a direita, eu tenho 4V. No sentido oposto, eu tenho menos 4V. Acompanharam lá comigo, então? Por outro lado, supondo que eu tenho o paralelo a V, vamos lá as notações matemáticas, sempre existe um número real alfa, tal que esse U, ele é a combinação de alfa V. Ele é escrito como a combinação de alfa V. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui um segmento de reta e eu tenho o ponto A como sendo origem, certo? E eu tenho o vetor AB, AC, AD. Então, eu quero que vocês analisem comigo algumas situações aqui. AC representa que fração de AB? AC representa 3 partes de AB. Então, 3 meios de AB. BD, de B até D, representa quantas partes de AB? AB tem 2, e então para cá tem menos 2 partes, certo? CD, de C até D, eu tenho 4 partes. Opa, desculpa, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 partes, em sentido oposto. E AB, eu tenho 2 partes no sentido positivo, então eu tenho menos 5 meios, certo? Continuando. Letra B, das observações. Se um vetor V, sendo um vetor V, é possível associar 2 vetores unitários paralelos a esse vetor V. O vetor unitário, que vai ser 1 sobre V vezes V, ou então V sobre módulo de V, se ele tem o mesmo sentido desse vetor V, ele é dito como versor.
Então, quer dizer que se eu tenho aqui o módulo de V como sendo 5, o versor vai ser quem? V sobre 5, que é o módulo dele que está escrito aqui já, certo? Se o módulo de V é 1/3, quer dizer que o seu versor vai ser 3V. Se o módulo de V é 10, o versor de menos V vai ser menos V sobre 10, certo? Só completei as lacunas aí. Agora, nós temos aqui um exemplo. Representado os vetores u, v e w, obter graficamente o vetor x tal que esse x seja a combinação dessa equação 2u menos 3v mais meio w. Então, vejam que, graficamente, esses vetores estão representados aqui. Como é que eu faço para transpô-los, para que eu possa montar essa equação aqui? Então, na mesma reta, ou seja, na mesma direção, eu vou montar esses vetores. Ou seja, eu tenho esse meu 2u. O u, eu tenho 1 centímetro nessa direção. Ou seja, eu venho para cá nessa mesma direção e monto meu 2u. Meu 2u são 2 centímetros. 1, 2. Montei aqui meu 2u. 2u, certo? Daí, eu tenho também menos 3v. Menos 3v quer dizer que se eu tenho 1v para a esquerda, eu vou ter menos 3v para a direita, na prolongação. Saio daqui, venho para cá, conto 3 unidades do meu v. 1, 2, 3. Tá aqui 3 unidades do meu v. Vou deixar marcadinho aqui para vocês, certo? Então, aqui eu tenho menos 3v, que é essa parte da equação. Mais meio w, metade do meu w. Então, o meu w tá aqui, eu venho com a régua de forma paralela e marco meio w. Meio w tá aqui a metade do meu w. Então, eu tenho meio w aqui, certo? Então, quem que é esse meu vetor x? O meu vetor x é a soma desses 3 vetores, não é uma equação? Então, é a soma desses 3 vetores. E o vetor soma, ele sai da origem e vai para a extremidade. Então, eu tenho aqui o meu vetor x, que é o vetor soma. E finalizei o meu exercício, tudo bem? Daí, agora, eu tenho, nesse segundo exercício aqui, nesse segundo exemplo, é para demonstrar o segmento cujos extremos são os pontos médios dos dois lados de um triângulo que é paralelo ao terceiro lado e igual à sua metade. Então, eu desenhei aqui, fiz um esboço gráfico, certo? E a gente vai olhar para a cara desses segmentos de reta como sendo vetores. Do tipo, MN é um vetor. Que mais? MC é um vetor. CN é outro vetor. Então, eu posso escrever MN como sendo a soma de MC mais CN. Tudo bem? Então, MN é igual a MC mais CN. E o que mais? Eu posso dizer também que CM é a metade de CA, ou de AC. E também que CN é a metade de CB, ou BC, certo? Então, vamos lá. MN é igual a metade de AC, mais a metade, o CN. CN é a metade de CB. Então, esse meio aqui eu posso colocar em evidência. MN vai ser igual a metade
meio que multiplica AC mais CB. Mas quem que é AC mais CB? AC mais CB não é AB? Então, eu posso escrever como MN é igual a meio AB. Então, nós provamos o que o exercício nos pediu. Certo? Portanto, eu posso dizer que... Vou concluir o exercício aqui. Portanto, MN é paralelo a AB e o módulo de MN é igual a metade de AB. Certo? Aqui nós finalizamos a parte A da nossa aula 8. Nos vemos na sequência.